Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando os irmãos que estão de pé, vamos ler a Bíblia. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, verso 22, que é o tema desta festa, ou deste primeiro culto. Diga comigo assim: Senhor, estou com vergonha. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, crendo, podeis assentar. Louvo a Deus pela vida do pastor Freire, pela vida dos obreiros, pela vida da Canqueira. A última vez que nós estivemos juntos, ela estava cantando e pregando um monte de dia. Meus irmãos, confesso que eu preparei uma mensagem para trazer ao coração dos irmãos esta noite, baseado nesse versículo que nós acabamos de ler. Porque este versículo, o Senhor Jesus nos chama, o Senhor Jesus nos convida, nos convoca para uma responsabilidade. Esse versículo que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus faz com que eu e você comece agora a ver a obra, o poder, a vontade dele de uma forma diferente. Quando nós olhamos para esse versículo, nós aprendemos também que o Senhor Jesus está nos convidando para fazer algo maior. Por quê? O Senhor Jesus disse esse verso porque os discípulos estavam admirados que Jesus deu uma ordem a uma figueira e não dava tempo para aquela figueira estar na situação que estava, porque ela já tinha secado da folha à raiz. E quando os discípulos olharam para aquilo, eles admiraram, eles agora ficaram perplexos e um comentando com o outro, dizendo assim: não é possível, essa figueira, se nós, todo mundo aqui conhece disso, se nós tivéssemos passado um torto nela, ela agora estava começando a amarelar as folhas. Se nós tivéssemos aplicado um outro remédio nela, ela agora estava começando a amarelar, mas ela já secou-se toda. Quando os discípulos estavam com essa admiração, Jesus agora, ele olha para eles e começa a nos mostrar um caminho mais excelente, um caminho maior. Bendito seja o nome do Senhor. E que caminho é esse? Jesus agora diz para eles assim: ó, se vocês tiverem fé, se vocês crerem, aleluia, vocês podem. Você está achando impossível essa figueira morrer? Então eu vou falar para vocês o que é impossível. Vocês não estão sabendo o que é impossível. Vocês podem olhar para aquela montanha ali e dizer para ela: se montanha, precipita-te no mar, e ela tem que ir, porque é uma ordem daquele que crê no nome do Todo-Poderoso. Eu pensei que ia pregar nisso. Eu até preparei dentro deste versículo, porque o texto diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Existe aí 4 elementos importantíssimos para chegarmos aonde precisamos. E eu pensei em falar sobre eles, mas quando eu cheguei no culto, e eu não sou nem um tonto de sair 1 milímetro da vontade do
Santo de Deus. E eu creio que o Espírito do Senhor está aqui. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E é o Espírito que nos convence, é o Espírito que nos sustenta, é o Espírito que nos guia, é o Espírito que nos livra, é o Espírito que nos leva para os céus. E eu quero ficar na direção do Espírito Santo de Deus. Quando eu dobrei os meus joelhos para orar, estava aqui orando, o Senhor me mostrou uma visão, e naquela visão eu via um rio cristalino, e muitos crentes estavam de pé, olhando para aquela água e admirando ela, e poucos crentes estavam descendo até aquela água e tomando dela. Eu comecei a questionar com Deus e pensei: Senhor, o que é isto que o Senhor quer mostrar? O que é isto que o Senhor quer falar com a tua igreja? Porque nós servimos um Deus que ouve, um Deus que vê e um Deus que fala. Quando as irmãs do círculo de oração, porque eu aprendi, eu larguei de vir para o culto, eu não mexo com esse negócio de vir para o culto, larguei de mão, porque quando eu vinha para o culto, eu voltava do mesmo jeito que vim. Quando eu vinha para o culto, eu via defeito dos outros. Quando eu vinha para o culto, pregador nenhum prestava. Quando eu vinha para o culto, cantor nenhum cantava bem. Mas quando eu mudei e agora eu vim oferecer o culto, toda palavra serve para mim. Todo domingo eu levanto a mão e adoro a Deus, porque eu quero oferecer o meu culto ao Senhor. Quem vem oferecer culto, ele oferece o culto com os lábios, mas os ouvidos dele precisam estar atento no trabalhar do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito do Senhor é uma pessoa e ele trabalha em nosso meio. Você crê assim? Bendito seja o nome do Senhor. Quando as irmãs entraram fazendo a apresentação, que aparentemente pareceu muito simples, é porque você não observou a profundidade das palavras que foram faladas. E quando elas falaram, eu comecei a entender o que é e por que Deus te trouxe aqui. Sabe por quê? Até hoje você tem muitos anos de crente, você tem muitos anos que vem para o culto, mas hoje Deus vai mudar a tua história. Você precisa entrar no rio, assim como Ezequiel entrou. Você só está olhando o Espírito Santo, porque a Bíblia nos ensina. Nas igrejas agora é bomba para tudo quanto é lado, até parece que é o sino do Espírito, mas esquece que o Espírito tem o símbolo do óleo, do orvalho e do rio de água viva. E eu creio que esse rio está jogando aqui. Bebe dele, bebe dele, bebe dele, bebe dele, bebe, bebe, bebe desse rio. Não fica só olhando, você precisa saciar a tua sede. Deixa eu ver você beber, deixa eu ver. Essa água que nós estamos bebendo aqui, ela só salta para um lugar, sabe para onde? Para a vida eterna. Para a vida eterna. Ei, tem uma corrente. Vocês sabem que os rios, para ele ter vida, ele precisa ter uma corrente. E eu acho bonito que de vez em quando ele em Itaguaçu vê aquelas cachoeiras, aquele negócio de fumaça, né? Eu podia assim, né, dar uma pescadinha meio diferente, até dar uma pescada lá. Agora não pode mais, mas Deus, eu te garanti, existe um rio, aleluia, que ele tem umas correntes. E sabe o que é que agita ele? A alegria. Oh, aleluia! A Bíblia diz: ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Você está alegre? Então beba desse rio aí, bebe.
Mas quando nós observamos, observe os hinos que foram cantados, aleluia, falando de oração, falando que Deus quer te ouvir, falando que Deus quer te atender. A cantora também cantou, ela tem muitos hinos para cantar, mas ela cantou e dizendo assim, ó, que Ele quer te ouvir, é como filho. Louvado seja o nome do Senhor, é mais que amigo, bendito seja o nome do Senhor. E eu estive ali olhando para esse tema, foi ali que eu comecei a ter vergonha. Irmãos, eu estou com a vergonha de Deus hoje aqui, que misericórdia. Eu estava sentado ali e dizendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou com vergonha do Senhor. Você já bebeu? Já bebeu? Então agora vamos comer um pedacinho de pão, né? Já bebeu? Vamos comer. Louvado seja o nome do Senhor. Parece até que as irmãs fizeram um trocado de palavras. Quando nós olhamos para esta frase, parece até que ela fere o texto. Se fôssemos pregar na exegese bíblica, este tema não conferia com aqui, mas já que nós não estamos voltados nisto, estamos voltados no Espírito. O Espírito faz assim, põe para lá e vem para cá, para diante de ti. E Ele está aqui para isso. Diga comigo, fé na oração. Você entendeu? Diga comigo, fé na oração. Esse tema me deixou com vergonha. Porque esse tema poderia estar assim, ó. Tenha fé no nome de Jesus, tenha fé na palavra, mas tenha fé na oração. Que oração? A sua. Levante tua mão para os céus. Luz, gaspar para a rua que desce do teto. Você vai descer no rio hoje e vai beber. O ciclo de oração de Quirinópolis tem muitos hinos, mas cantou que a história dos 300 foi o rio. Porque a partir de hoje você tem que ir embora para sua casa crendo no que você ora, tendo fé nas tuas palavras, tendo fé que o que você fala Deus ouve, o que você pede Deus atende, o que você suplica o Espírito intercede. Ei, Deus hoje muda a minha e a tua história. Recebe fé, aumenta a fé, Senhor, aumenta a fé dessa crente, para ela começar a acreditar
no sábado. Levantei às 5, fui para a oração. E falei, Senhor, manda homens aqui para me ajudar. Cheguei pela manhã. Sabe quantos foram? Nenhum. Meu Deus, eu precisava pensar isso aqui. Tem misericórdia. Aí o Senhor disse para mim assim: faça uma baceira grande. Aí eu disse: Senhor, o Senhor está mandando eu obedecer mais. Eu não estou tendo fé na minha oração. Fiz a baceira. Quem chegou? Ninguém. Aí eu sentei lá no meio-fio. Até aquele dia eu não sabia sentar de jogo. Hoje eu já sento assim, meio corpo, meio de banda, mas já sabe. Falei, meu Deus. De repente, chegou um irmão, ele era dono do supermercado. Ele disse assim: pastor, o senhor está precisando de alguém aí para te ajudar? Estou, meu irmão. Então eu vim te ajudar. Escute. Deus hoje te pegou. Sabe o que é Deus assim? Você está achando que está sendo muita coisa? Aí Deus hoje chegou com você: ei, você está acreditando nem em você mesmo? Que dirá em mim? E aí mudou frase. Não deixe o ladrão levar os teus filhos. Confia na sua oração. Tenha fé na sua oração. Ai, pastor, mas eu tenho medo demais de galinha preta, de gato porco e não sei de quê. Ei, crente, a tua oração é mais do que todas essas coisas. Se fez macumba, ela vai ser desfeita agora. Qualquer mal que chegou vai ter que bater em retirada, porque você está orando e confiando, orando e confiando, orando e confiando. Vai morrer? Não, vai viver. Orando. Fica aqui. Eu e o moço vai subir e deitar assim. É isso que Deus quer para mim e para você. Hoje nós vamos saber quem é Deus, se é Deus que eu sirvo, Deus vivo, ou se é Baal. Hoje nós vamos saber. Vamos para o monte. Chegaram no monte. Aí Elias falou: pode começar. Ô glória. Deus vai tirar de você esta noite este medo. É este medo que está te matando. É este medo que está te consumindo. É este medo que está fazendo com que você não... Esses dias eu fui visitar o irmão, falei: Jesus, tem misericórdia. Ele disse: pastor, eu vou deixar de orar. Por quê? Porque só eu começar a orar, os meus meninos adoecem, dá problema no emprego, dá problema no carro e não sei mais o que. Aí ele diz assim: faz o seguinte, aumenta então a dosagem da oração, porque maior será a vitória que Deus tem na tua vida. Tem muito crente com medo de orar, tem muito crente com medo de jejuar, tem muito crente com medo de lançar desafio. Em o Senhor
Ele quer ouvir de Deus. Quem confia na oração, diz para o adversário: pode começar o ritual primeiro. De vez em quando ele faz. Porque a Bíblia diz que Elias arrazoava Deus. Aí ele perguntou o negócio: Grita mais alto. Quem sabe Deus de vocês viajou. Elias arrocha o grito. E eles batem bandido e cortam o corpo. E vira aquele episódio de Elias tranquilo. Eu ouvi. É por isso que Deus te trouxe aqui esta noite. Para te dizer assim, ó. Fé na oração. Fé é ver o invisível e crer no impossível. Quem confia na oração? E eles pegaram centro de folha fora reta. E Elias só caçoando deles. Ei, não é para você andar assim, ó. Não, anda de cabeça erguida. Mas é quase 1000 e o que é que tem? É profeta de Baal e de Azera que não acaba. E o que é que tem? Lá no seu emprego? Está todo mundo contra eu. E o que é que tem? O que está com você é maior do que Deus fez. Confie na tua oração. Acabou? Acabou. Então tá bom, agora é minha vez. Preguei na vigília em Quirinópolis sobre as 12 pedras do altar. Vou falar sobre elas também. Você sabia que aquelas pedras, cada uma tem um nome? Cada uma daquelas pedras tem um nome. O texto lá está escrito assim, ó. E Elias tomando 12 pedras, segundo o nome das tribos de Israel. Então cada um tem um nome. Azera seria o nome da ali. Pois a lenha, o cordeiro, deu uma olhada, que manda aí, sai. Cava redonda. Deixa eu piorar a situação. Oh, glória a Deus. Irmão, deixa piorar a situação. Pastor do céu, é para a hora que acontecer o nome do Senhor ser glorificado. Sabe por que você não foi batizado com o Espírito Santo ainda? Porque você não está crendo na sua oração. A partir do momento que você começar a crer na sua oração, aleluia! O que mais o Senhor quer é te batizar com o Espírito Santo. Sabe por que você não está pregando ainda? Porque você não crê na tua oração. A hora que você começar a crer, o que mais Deus quer é levantar pregadores, profetas, homens cheios do Espírito. Comece a receber a autoridade do Senhor para confiar nas tuas obras. O negócio tá bom não, vou jogar uma água aí. Tome água. Depois que encharcou bem. Deus, em cuja presença estou.
responde com fogo. Acabou o holocausto, lambeu a água, aleluia! E todos que estavam perto já caíram de joelhos e disseram assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Eu ouço um barulho de passos. O que é o Senhor me fazendo entender que você entendeu a mensagem e já está tomando posição daqueles que confiam, daqueles que esperam. Crente na tua oração e você vai ver Jesus curando. Aleluia! O negócio é que nós convida muitas vezes, está doente, aí chama o pastor para ir lá orar. No caminho eu vou pensando assim: ai meu Deus, tem misericórdia, senão foi, vai morrer, vai viver. Então já vai duvidando. O Senhor não nos chamou para isso. Crê somente, verás a glória, a glória, a glória, a glória. Ei, você não entendeu ainda que Deus te chamou? É para que todos que estão ao teu redor vejam e gritar e dizer assim: ó, verdadeiramente ela é crente e confia no Deus vivo e confia no Deus Todo-Poderoso. Isso que Deus quer de mim. O Senhor te chama para crer. Ah, pastor, eu sou cansado aqui, está difícil. Sabe por que os cegos não estão vendo? Porque nós não temos coragem de mandar eles ver. Sabe por que os paralíticos não andam no nosso meio mais? Porque nós não temos coragem de dizer para eles assim: ó, ande, confia na tua oração. Sabe por que você está com medo da prova do vestibular ou do concurso? Você não está confiando em Deus. O Senhor está dizendo assim: ó, deposita a tua confiança em mim. O resto pode deixar que é comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Pode deixar que é comigo.
na tua oração. Cheguei na casa do meu irmão para visitar ela. Há muitos anos ela orava pelo esposo, mas não queria. Por que ela não queria? Porque quando eu entrei para dentro, sentei, cruzei a perna, comecei a conversar desse jeito que eu disse assim. Ele disse: e cadê o teu esposo? Ele disse: ah, tá, tem os fundos. Chame ele, quer falar com ele, porque hoje é noite, hoje é dia dele aceitar Jesus. Ela disse: não, pastor, você entenda, não. Tem muitos anos que eu pelo jeito não converte, tenho coração duro. Eu disse para ela: chama ele. Oh, chegou ele: tudo bem. Falei assim: eu estou bem, quer que você fique bem também. Eu vim aqui para te dizer que Jesus te ama. Você quer aceitar ele? Ele disse: eu quero. Estava só esperando alguém falar comigo. Nós precisamos crer mais nas coisas de Deus, fazer desafios. Ô crente, Deus hoje te chama para fazer desafios. E não é desafio pequenininho, não. Pode chamar os profetas de Baal, só tudo. É desafio grande. Aleluia. Porque o nosso Deus é todo poderoso. Vamos de pé. Vamos parar. Aleluia. Escute. Deus ouviu a tua dor. Deus sabe dela. Deus conhece a tua aflição. Deus sabe a tua necessidade. O problema é em você. Não está confiando. Aí eu vim para te acusar? Não. Eu vim para nós juntos agora fazermos uma oração e alcançar o favor de Deus. Porque Deus não quer te ver dessa maneira mais. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Ele quer te encher de poder e de graça. Ele quer visitar a tua casa. Ele quer salvar os teus filhos. Ei, o credor vem buscar os teus filhos. Mas você agora vai crer no Senhor. E na oração que você faz, e Ele vai prover o meio. Ele vai prover. O Senhor não nos trouxe aqui para envergonhar ninguém. Ele nos trouxe aqui para dizer assim: ó, creio. Presta atenção. Deus usa alguém e diz: eis meu servo, que eu vou te abençoar, vou te dar um carro. Aí dentro do seu coração você fala: que jeito, Deus vai dar. Aí depois você põe culpa no profeta. Te manda raça, né? Tá mandando que raças aí. Deus diz assim: eis que eu vou te enviar. Aí você diz: que jeito? Eu? Ele envia? Não. Você não quer. Tiago diz: ô meu Senhor, que aquele que crê duvidando é como a onda do mar. Aquele que crê duvidando é como o homem que olha no espelho, saiu do espelho e esquece da sua fisionomia. Foi Tiago. E assim está acontecendo com você. Você tem as promessas, mas não crê, não recebe. Mas hoje nós vamos fazer que nem aquele pai que levou o seu filho para os discípulos não deu conta. Ele esperou Jesus descer. Quando Jesus desceu, ele disse: olha o tanto que ele cria duvidando. Ele cria porque ele levou. E ele duvidou quando viu Jesus. Ele diz: se puder, se. Aleluia.
até de vir da igreja, crente. Vai sair agora no nome de Jesus. Você está vendo Jesus e achando que é fantasma. Os discípulos de Jesus, a Bíblia diz que nesse momento achou que era fantasma. Espírito de medo, eu te repreendo agora, no nome de Jesus. É certeza que o mar vai abrir. É certeza que os muros de Jericó vão cair. É certeza que Jesus está voltando. Você crê? Eu quero saber se tem alguém que quer aceitar Jesus hoje, quer ser crente. Tem alguém que quer ser crente para ir morar no céu, ter os pecados perdoados, o nome escrito no livro da vida. Se tem alguém, dê assim um sinal com a mão. É noite de salvação. Tem alguém que quer ser crente hoje? Onde está a primeira pessoa? Enquanto eu faço o apelo, você vai orando, crente, confiando na tua oração, porque Jesus pode salvar. Vocês creem que Jesus salva? Então começa a pregar. E prega só para aqueles incrédulos mais ruins que você está. Oh, glória a Deus. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus Cristo, se tornar um crente na pessoa bendita de Jesus? Onde está a primeira pessoa? Deus sinal assim com a sua mão. Não tem ninguém. Que Deus em Cristo te abençoe. Levante assim sua mão para os céus, crente. Levante sua mão para os céus. É noite de vitória. Foi cantado hoje que era só 300, mas 300 que confiam. Era 700 profetas, mas não aconteceu nada. Um só que confiava desceu fogo do céu. E esse um é você. Amém?